Glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui falando muito para vocês descansarem. Eu quero convidar você a ficar em pé de novo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Você pode também ligar seu celular e ler do seu celular, se você me prometer que não vai ficar se distraindo. Começou mal aí esse aqui da esquerda aí. Amém. Então vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42. Tá ótimo aqui. Amém? Vamos ler juntos? Primeiro livro aí do Novo Testamento. Bom, como é a primeira leitura, vou esperar todos encontrarem. Amém? Em último caso, está aqui também na grande tela aqui atrás aqui. Amém? Vamos ler juntos. Quem recebe vocês? Eu estou lendo aqui na nova linguagem internacional. Talvez sua linguagem da sua Bíblia é outra, mas a linguagem que eu vou ler é essa. Uma vez um pastor disse que era para mim escolher uma linguagem do livro que eu estou escrevendo. Aí eu escolhi essa e resolvi ler sempre nessa. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra seja como um alimento sólido, espiritual, que venha, Senhor, fortalecer espiritualmente cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, que esse tempo seja um tempo importante, um tempo relevante na vida de cada pessoa, em que a sua vida seja ministrada, ensinada pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, que eu seja nesse momento um instrumento da graça do Senhor nessa mensagem, ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Irmãos, nesses últimos domingos, eu tenho repartido com vocês o livro de Mateus. Não é assim necessariamente uma leitura contínua, mas tenho compartilhado em vários textos desse evangelho. Na semana passada, baseados no versículo 32 e 33 do capítulo 10, esse mesmo que nós lemos, nós falamos sobre o amor de Deus e a confissão ou testemunho desse amor através da fé em Jesus. E praticamente a gente compartilhou a metade do capítulo 10, entre os versículos 16 até o 39. E hoje nós estamos encerrando esse capítulo 10, refletindo nesses 3 versículos, do 40 ao 43. E o nosso tema hoje, baseado nesses 3 versículos, é enviar, receber e acolher. Nós vamos expor esses 3 versículos firmados nesse tema: enviar, receber e acolher. Então, o propósito de Jesus ao enviar os seus discípulos, porque logo no início desse capítulo 10, Jesus ele envia os seus 12 discípulos para pregar, curar,
ressuscitar mortos, levar o reino de Deus até os povoados, os bairros de Israel. E o propósito de Jesus, ao enviar os seus discípulos, não era apenas para que as pessoas individualmente fossem abençoadas e retesse as bênçãos de Deus apenas para suas próprias vidas. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque corre à solta pelo mundo afora a ideia de que as pessoas se aproximam de uma igreja cristã, ou de um mestre, um pastor, alguém que ensina a palavra de Deus, para que suas vidas sejam ajudadas, para que eles possam desenvolver os seus potenciais, e alguns até ficarem ricos, milionários. E essa ideia, muitas vezes, ela é difundida, e muitos se aproximam, muitas vezes, de um mestre, de alguém que ensina, buscando algo para si mesmo, querendo, muitas vezes, um enriquecimento ou um sucesso grandioso em suas vidas. Mas Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele não pensava apenas, não era o seu propósito que as pessoas recebessem a palavra, o reino dos céus, o evangelho, as bênçãos de Deus, e isso ficasse apenas para si. Mas de imediato, Jesus queria que quando cada um recebesse a palavra, as bênçãos de Deus, eles logo se dispusessem e pudessem também repartir essas mesmas bênçãos recebidas a outras pessoas, a outras pessoas e a outras pessoas. Nós vemos claramente que esse era o propósito de Jesus. Então o Evangelho, quando ele fala de enviar, ele fala de receber, ele fala de acolher, e isso é igual à generosidade. O Evangelho, ele fala de generosidade. E sobre isso eu quero falar, dividindo essa ministração em alguns pontos. Primeiro, a generosidade é a essência da chegada do reino de Deus na vida dos que creem. A essência do reino dos céus na vida de alguém é a generosidade. Numa ponta, um discípulo é alguém que é enviado por Jesus para pregar o evangelho e demonstrar o seu poder. No versículo 8 do capítulo 10, na parte B, Jesus diz: vocês receberam de graça, dei também de graça. Dar é alguém abençoado pelo evangelho e até outro, onde ele está, e abençoá-lo com a palavra do evangelho e a demonstração do poder desse evangelho. Esse é o princípio do enviar, do ir até alguém. Mas por outro lado, em uma outra ponta, o discípulo de Jesus é alguém que recebe, acolhe e sustenta os que são enviados por ele. Porque no versículo 40 desse texto que nós lemos de Mateus 10, Jesus diz: quem recebe vocês, quem são os vocês? Os que ele enviou. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você quer Jesus na sua vida? Você quer Deus na sua vida? Então você precisa receber aqueles a quem Deus envia, a quem Deus enviou. Então esse receber, esse acolher é sucedido depois que acontece o envio. No versículo 42 diz assim, leio mais uma vez: e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus está dizendo
que Ele está olhando, está vendo as pessoas que recebe, que acolhe os seus discípulos, e que nenhum deles ficará sem recompensa. O receber em Cristo claramente inclui o acolher. Porque eu quero destacar o receber e o acolher, porque muitas vezes nós podemos receber alguém com indiferença, porque muitas vezes nós podemos receber alguém e não dar a mínima para essa pessoa. Então nós precisamos receber e acolher. Então o que é acolher? É suprir a necessidade de quem chegou, suprir a necessidade de quem está próximo, de quem nos recebeu de alguma maneira. Logo, no início desse capítulo 10 de Mateus, Jesus nos ensina isso ao enviar os seus 12 discípulos e amigos. No versículo 10, no versículo 11, Jesus diz: o trabalhador é digno do seu sustento. Aqueles que ele envia, que Jesus envia, é digno de ser sustentado. No versículo 11 ele diz: na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem. Ou seja, eu envio vocês e já preparei alguém para receber vocês. Então fique lá na casa dessa pessoa até o quanto for necessário. Ali vocês vão ter acolhida. Então, receber é acolher. Segundo, o enviar, receber e acolher não é apenas para alguns, mas é para todos que creem. A generosidade que o Evangelho nos mostra não deve ser exercido apenas por alguns, mas por todos os que creem. Quantos aqui creem no Evangelho do Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Então esse enviar, receber, acolher é para você. É para todos na igreja. Todos da igreja do Senhor. Então, primeiramente, a igreja se autossustenta na missão contínua de levar a palavra aos necessitados. E no nosso caso, nós começamos especialmente pelas crianças. Quando a igreja é enviada até as crianças, isso significa que nós estamos acolhendo as crianças. E realmente, irmãos, não tem nenhum grupo que deve ser mais acolhido do que as crianças. Porque quando nós pensamos em trabalhar, em alcançar as crianças, primeiramente, primordialmente, não unicamente. A minha esposa disse para mim assim: você tem certeza que é para a gente trabalhar com as crianças? Porque é caro. Porque tem que gastar dinheiro. Porque tem o visual, tem o material, tem o lanche. E sabe, irmãos, que não é só isso. No momento que nós estamos com as crianças, nós estamos vendo que também precisa de tênis, que também precisa de alimento, que também precisa de comida, que também precisa de roupa, que também precisa de material escolar, que muitos que frequentam nossas células não têm. Então, nós como igreja, não apenas queremos ser enviados para pregar uma palavra e ir embora, nós somos chamados a acolher essas crianças. Quando estão entendendo, diga amém. É nossa responsabilidade, porque Jesus nos envia para isso. A igreja também não só apoia a missão em outro lugar distante. A própria igreja, nós mesmos somos missionários. Nós mesmos somos missionais. Nós somos missionais aqui em nossa cidade. E nós somos missionais em cada bairro que nós somos enviados. E que nós alcançamos alguém através das células, adultos e crianças. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então diga assim comigo: nossa igreja é missional na cidade
E eu sou missional no meu bairro. Amém? Glória a Deus. A igreja que envia os seus membros deve também acolher os frutos de sua missão. Isso quer dizer que nós devemos cuidar de cada pessoa que chega. Então, quando nós entendemos o envio, isso significa que nós devemos acolher e cuidar de cada pessoa que chega em nosso meio, de cada um que se aproxima e que chega em nosso meio. Também a igreja acolhe os que estão longe. O envio que Jesus ordena, que Jesus nos mostra, também fala das missões transculturais, da gente apoiar aqueles que estão indo a outras nações, que de outra maneira jamais ouviria acerca do Evangelho. Mas não somente isso, nós sabemos que de 7 cristãos, um é perseguido no mundo inteiro. Então nós como igreja também oramos e contribuímos financeiramente com a igreja perseguida no mundo inteiro. Amém, querido? Nós somos uma igreja que contribui de forma missionária. Isso é maravilhoso. Você pode dizer glória a Deus? Agora, queridos, o enviar, receber e acolher é para todos na igreja, inclusive os mais pobres. Eu sei que normalmente as pregações são para os mais ricos, né? Mas hoje eu quero falar com os mais pobres. A generosidade não é só para aqueles que têm mais condições. A generosidade, como já falei, é para todos. O enviar, o dar e o receber é para todos, inclusive os mais pobres. Versículo 42 deixa claro o Senhor quando Ele diz: e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Queridos, o que é um copo de água? Quem é que não pode dar um copo de água a alguém que Jesus envia até você? Quem é que não pode fazer isso? É algo muito pouco, muito pequeno, quase nada financeiramente. Então, mesmo que alguém é pobre, se considera pobre financeiramente, ele é impelido pela generosidade de Jesus e do reino dos céus a repartir o pouco que tem com quem não tem nada. Amém? Amém, queridos? Vamos pensar uma coisa, irmãos. Quem é que pode falar de Jesus a alguém? É só o teólogo? É só o pastor? É só o grande e profundo estudante da Bíblia? Bom, se você quiser debater Bíblia, você vai ter que ser um grande estudioso. Se você quiser brigar, debater, falar de posições, essa ou aquela. Mas se você quer repartir o Evangelho com as pessoas que não conhecem, o pouquinho que você sabe já vai ser suficiente para você falar para alguém de Jesus. Então, muitos não têm nada, ou estão passando uma dificuldade momentânea, estão em grande necessidade. Você tem alguma coisa, mesmo se considerando pobre. Então, quem tem um pouco pode repartir com quem não tem nada. Todos nós somos chamados à generosidade. Todos nós. E o interessante, irmãos, é que quando, mesmo sendo pobres, a gente contribui no enviar do reino de Deus, nós contribuímos. E esse contribuir não é um contribuir isolado. Existem outros também na nossa mesma situação, mesmo se considerando pobre, que também ajuda, contribui. Então, quando se reúne a comunidade generosa que oferta e contribui, se pode levantar um montante que colabora com o crescimento, com o atendimento, com a obra de Deus e supre necessidade de forma milagrosa. Você pode dizer amém? Irmãos, semana passada, a minha esposa estava precisando comprar 2 refrigerantes e 2 bolos para a rede de criança. E aí lá em casa tem uma caixa que fica algumas ofertas da igreja. E eu falei, pega lá na caixa da igreja.
E aí ela foi lá, olhou, só tinha moedas. E ela disse: não dá, só tem moedas. Aí eu pensei comigo, vamos ver se não dá. Aí eu sentei lá na cama, peguei a caixa, fui tirando R$1. 1, 2, 3, 4, 5, de R$1, 6, 7, 8. Aí, quanto é o bolo? 15, está aqui um bolo. Vamos ver se dá para o outro. 15, para o outro, acabou R$1. Vamos pegar 50 centavos. Irmãos, a caixa das moedas supriu naquele sábado passado a necessidade de todas as crianças da rede. Você pode dizer glória a Deus? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Todos podem contribuir, até os que se acham mais pobres, e vão fazer a diferença no reino de Deus. Diga aleluia. Olha só, irmãos, o que diz São Paulo apóstolo em 2 Coríntios. Eu vou ler, não precisa você apenas escute, procurar, apenas ouça. 2 Coríntios 8:2. No meio das mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Irmãos, a igreja, me parece que é da Macedônia. Eles souberam que a igreja que havia na Judéia estava passando uma grande crise financeira. E aí os irmãos de vários lugares levantaram ofertas para ajudar aqueles irmãos naquele momento difícil. E essa igreja era pobre, mas eles insistiram insistentemente: nós queremos participar dessa graça, nós queremos contribuir. E eles o fizeram, mesmo sendo pobre, eles deram o que podiam. E a Bíblia diz que alguns deram mais do que podiam. Generosidade, corações generosos. Queridos, no reino de Deus, o receber, o acolher e o enviar, todos devem e podem participar. Você pode dizer glória a Deus? E eu quero falar algo diretamente com você. Você tem se omitido a contribuir com o pouco que você tem, porque você se acha pobre demais? Seria a graça de doar apenas para os mais ricos, ou as pessoas da classe média? A verdade é que a doação de um rico, ou de alguém da classe média, ou de alguém que está bombando financeiramente, não exime que o mais pobre também possa contribuir, se ele quiser, se ele desejar. Não exime. No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta a parábola dos talentos. Ele fala do rico, ele fala daquele que é classe média, e ele fala do pobre. Ele diz que um recebeu 5 talentos, o mais rico, o que tinha mais capacidade. O outro recebeu 2 talentos, classe média, entre o pobre e o rico. E o pobre recebeu 1 talento, o mais necessitado, o que tinha menos. Mas Jesus, queridos, ele mostra nessa parábola que ele não vai pedir contas apenas do mais rico. Ele vai vir, e essa parábola demonstra claramente que ele vai pedir contas do enviar, do contribuir, do receber e do acolher, tanto do mais rico, como do classe média, como do mais pobre. Todos, quando Jesus vem pedir contas, ele pede de cada um, ninguém fica fora, ninguém é eximido de ser generoso, de ter um coração grande, aberto, pronto a contribuir com as suas possibilidades. E fica claro que aos que foram fiéis e generosos em acolher e cuidar, o Senhor dirá:
Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Já os infiéis, avarentos, que não acolheram e enviaram, eles sejam ricos ou pobres, o Senhor dirá: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 29, 30. Então, queridos, o Senhor, o reino dos céus, é um reino de corações que recebe, que acolhe e que envia. A generosidade é a essência do coração de quem foi alcançado pela graça do reino de Deus em sua vida e em seu coração. Você pode dizer amém? Queridos, vamos pensar aqui que você gostaria de achar uma igreja para você congregar, fazer parte. E eu quero dizer para você que uma igreja para você congregar e fazer parte é uma igreja que prega o evangelho, que recebe, que acolhe e que envia. Essa é uma igreja que você deve participar. Então, o que faz um grupo de pessoas se tornarem uma igreja de Jesus não é a quantidade de membros que ela tem, a quantidade de pessoas que ela tem. Não devemos assim ser muito seduzidos pela quantidade de pessoas que há num certo lugar onde a gente possa ir um dia ou outro, ou ver de alguma forma pelos meios de comunicação. E também uma igreja não deve ser medida pelo seu poder financeiro. Eu me lembro de uma igreja aqui na cidade que podia trazer os maiores cantores gospel do Brasil, os maiores pregadores gospel do Brasil. E muitos se ajuntaram a essa igreja. Mas essa igreja não era generosa. Essa igreja não enviava, essa igreja não acolhia, essa igreja não recebia. E essa igreja se acabou, não existe mais. Então, o que você deve buscar em uma igreja, em um grupo de pessoas, se tem uma atitude de fé em relação a Jesus, e se essa igreja tem a generosidade em pregar o evangelho, enviar, receber e acolher pessoas. Você pode dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. A generosidade vai além do poder econômico de cada um. Não é generoso apenas quem tem muito dinheiro. Pessoas que não têm muitas condições financeiras também podem ser generosas. Ser generoso não se refere apenas à questão financeira, mas se refere a um comportamento de acolher, de receber e de acolher pessoas. Versículo 42, Jesus diz: se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água, estou repetindo esse versículo, água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Então, queridos, um copo de água fria, uma coisa tão pequena, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não fica desapercebido aos olhos de Jesus. E Ele recompensa cada gesto de generosidade que cada pessoa que recebe o evangelho faz em sua vida, realiza em sua vida. O Senhor está vendo cada detalhe da generosidade. Você pode dizer amém? Terceiro, o evangelho, mais o envio, e receber e acolher, forma uma comunidade de fé. Jesus, ele é generoso, e seu propósito é que a bênção do reino do céu chegue ao máximo de pessoas possíveis. Quando Jesus Cristo veio enviado pelo Pai, ele veio para o mundo inteiro.
Ele não veio apenas para um grupo religioso, para um grupo de pessoas. Ele veio para o mundo inteiro, não veio apenas para uma nação. Ele veio para o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso ele planejou pôr as pessoas em sua igreja, que é a comunidade da fé, em determinado lugar, em uma cidade. O Senhor ajunta pessoas para dar continuidade ao seu propósito. Jesus ajunta pessoas em uma comunidade de fé para que continue enviando, recebendo, acolhendo pessoas o tempo todo. O Senhor quer que quem recebeu as bênçãos dele as reparta voluntariamente com os outros que também queiram, e que estes que receberam repartam com outros e com outros e com outros o tempo todo. Por isso, queridos, é formado comunidade de fé. E na verdade, o Senhor quer formar comunidade de fé, não apenas uma, mas várias comunidades de fé pelo mundo afora, tantas quantas forem possíveis, para que mais pessoas sejam recebidas, mais pessoas sejam acolhidas e mais pessoas sejam enviadas. Então o Evangelho do Reino dos Céus tem essa dinâmica, que os que recebem, acolhem os enviados, são os mesmos que são enviados, recebidos e acolhidos, e esses vão para outros lugares e vão levando esse Evangelho, essa graça de Deus, alcançando o mundo através da pregação. É chegado o Reino dos Céus. É como se Deus informasse as pessoas: existe um reino diferente, existe um reino dos céus, existe um lugar onde as pessoas são acolhidas, são recebidas, são enviadas, existe um lugar aonde já se antecipa um pouco do reino que virá. Esse lugar é a igreja, esse lugar é a nossa comunidade de fé. Queridos, enviar e acolher a muitos, como é a vontade de Jesus expressa em sua palavra, exige naturalmente, exige essencialmente que seja formada comunidade de fé ou comunidade de fé. E por que isso é assim? Nós vemos em Jesus o nosso próprio modelo de comunidade. O reino que é apresentado por Jesus é o dos céus. Quem reina nos céus é Deus. E o Deus que reina nos céus é um Deus que é uma trindade. Deus é triuno, Deus é três. Ele diz no versículo 40: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Não se recebe apenas uma pessoa, recebe Jesus, recebe o Pai. E como Jesus já enviou o Espírito Santo, recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje. Recebe uma comunidade. Quem recebe Jesus recebe uma comunidade, recebe a Trindade, recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três, eles vivem em harmonia e codependência. Eles vivem em amor. Por isso a manifestação do reino dos céus é uma manifestação de comunidade. Nós somos chamados não para vivermos isolados, mas para vivermos como uma comunidade de fé, como a igreja de Jesus, manifestando o reino dos céus, pelo qual aquele que reina é uma trindade, a trindade é uma comunidade. Você pode dizer amém, querido? Então Deus é uma comunidade, e não sou chamado por Ele para a solidão espiritual, mas há uma comunidade de fé que prega o Evangelho, recebe, acolhe e envia. O propósito final da mensagem é que, além de gerar fé no indivíduo que a recebe, que automaticamente haja na terra um povo que reflete Deus, que reflete a presença de Deus na terra, que reflete comunidade, que reflete cuidado, que reflete acolhida, que reflete o envio. Deus quer ser conhecido, e o Senhor Jesus Cristo nos diz que se nós vivermos essa unidade, o mundo vai crer que Ele veio, que Ele é real, que Ele está entre nós. Você pode dizer glória a Deus? João 17:18, Jesus diz assim:
Assim como me enviastes ao mundo. Jesus veio em comunhão triuna. Ele diz para os discípulos, para nós: eu os enviei ao mundo. Se Ele veio em comunhão, em comunidade, o Senhor também nos envia para fazer a sua vontade na terra, para trazer o reino dos céus também como comunidade. Irmãos, como é que nós podemos alcançar as crianças? Porque existe uma igreja por trás disso. Porque existem pessoas contribuindo para isso. Existem pessoas que se dispõem a serem enviadas e que estão vendo o que está acontecendo, estão dizendo: eu também quero levantar uma célula de crianças na minha casa, no meu bairro. E aí as crianças têm pais, as crianças têm irmãos, as crianças têm família. Então a gente diz assim: nós estamos alcançando as crianças, vamos alcançar os pais também. Vamos até os pais, vamos fazer casa de paz, vamos orar com eles. E assim a comunidade manifesta o reino dos céus na terra. Nós somos chamados a ter esse mesmo coração do reino de Deus, o mesmo coração de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Queridos, somente vivendo como comunidade de fé, nós podemos discipular verdadeiramente, em plenitude, as pessoas. E é uma necessidade como igreja de fazermos isso, porque Jesus nos fala: ensine tudo o que vocês sabem a respeito de mim. Ensine as pessoas a guardar, batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de uma comunidade. Seja uma comunidade, tragam elas para o reino, mostre a elas como se vive no reino. Então isso é possível se nós integrarmos as pessoas a uma comunidade de fé. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Eu quero dizer algo para você, já estou quase terminando. O reino de Deus nunca terá sua plenitude em heróis individuais da fé. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu achei que eu poderia ser um herói da fé. E muitas coisas eu tentei fazer sozinho, e tentei fazer com minhas próprias forças. E eu confesso para vocês que dá certo. A gente consegue, por algum momento, por alguns meses, talvez até por alguns anos, mas não conseguimos por muito tempo. Nós cansamos, nós nos frustramos, nós entramos até em depressão, porque não há forças, porque não é no poder do homem que as coisas acontecem. Mas o reino de Deus, ele vive na unidade daqueles que creem no reino dos céus e se ajuntam para serem enviados, para receberem, para acolherem como uma comunidade de fé. Quando isso começa a acontecer, o reino de Deus começa a se manifestar e vai pipocando em tudo quanto é lugar. É uma coisa que a gente não organiza, que a gente não pensa, simplesmente é o mover. Corações vão se entregando, vão se dando, vão crendo, e há uma avalanche espiritual, onde muitas pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? Eu quero dizer para você que a fé cristã não é representativa. Ninguém vive a fé por você, ninguém vive a fé pelo outro. Não é como eleger um político, um deputado, um senador, um vereador que representa diante lá do parlamento, não sei de onde. A fé cristã não é representativa, ela é de cada um. Cada um se representa diante de Deus, cada um se representa diante de Cristo. Não tem ninguém que faça isso por você. Não tem um apóstolo, não tem um pastor, não tem um padre, não tem um espiritualista. Cada um individualmente se representa diante de Deus. E nós, quando nos ajuntamos como comunidade, nós nos ajudamos a viver as demandas do reino dos céus. E a graça de Deus nos alcança, e nós somos ajudados uns pelos outros, e caminhamos, e marchamos. Então, queridos, a fé é
que nós temos apenas um herói. Não temos outro herói. O nosso herói é só um. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o padre. O nosso herói é só um. O nosso herói é Jesus. Não só o nosso herói, mas o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele servimos, a Ele glorificamos, a Ele olhamos, nele cremos, e dele vem para mim e para você toda a recompensa que precisamos. Ele que envia, Ele que sustenta, Ele que supre, é Ele que é o Senhor de tudo. Dele dependemos e por Ele vivemos. A nossa fé é em Cristo. Amém, queridos? Então é importante entendermos uma coisa: Deus pode usar alguém para nos abençoar em um certo momento, mas nós não temos que colocar os olhos em quem nos abençoou em um momento, porque pode ser que no outro momento Ele não tenha como mais fazer. Então, se nós esperamos no homem, nós nos frustramos, mas nós esperamos em Jesus. Ele nos galardoa, Ele nos supre, Ele cuida de nós. Não seremos desamparados pela nossa fé e confiança em nosso Senhor, em nosso Salvador, em Jesus Cristo, porque Ele é vivo, é real e é verdadeiro. Amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Todos que recebem um missionário, recebe Jesus e Deus Pai. Quem recebe um profeta e quem fizer o pouco que puder para qualquer discípulo de Jesus enviado, receberá um grande galardão dele. Viver profundamente em comunidade de fé gerará e aumentará o meu e o seu galardão. Queridos, viver em comunidade de fé é bênção imensurável. Bênção que não se pode medir, que não se pode contar. Eu quero viver na comunidade de fé de Jesus. Você pode dizer isso? Diga-se comigo: eu quero viver na comunidade de fé em Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Já estou quase encerrando. Não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas veja bem, nós podemos fazer algo tão pequeno como dar um copo de água a um discípulo de Jesus. Talvez a gente possa, em um determinado momento, apenas dobrar nossos joelhos em nosso quarto e pedir a Deus por alguém. E talvez nós achamos isso tão pouco. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que nós achamos pouco, aquilo que nós fazemos e pensamos que é tão insignificante aqui na terra, quero dizer para você que nos céus não existe recompensas insignificantes. Tudo aquilo que receberemos de Deus nos céus é grande. Pela menor coisa que fizermos aqui, quando chegarmos diante dele, fizemos para ele, grande será a nossa recompensa. Por exemplo, a gente faz aqui algo que é passageiro, mas quando chegar diante dele, receberemos algo que é eterno. Quando nós fazemos aqui, nós fazemos como pessoas mortais, corruptíveis, mas quando chegarmos diante dele, se fizermos para ele, receberemos dele a vida eterna, a coroa incorruptível. Recebemos aquilo que não acabará, mas que durará eternamente. Tudo que fazemos aqui, e a alegria que nós temos em fazer alguma coisa aqui, por melhor que seja, por mais que alguém nos aplaude, que nos dê alegria, dura pouco. Mas quando chegar no céu, na presença dele, nós vamos receber a alegria dele, a alegria de Jesus. E a alegria de Jesus não tem fim. Você pode dizer glória a Deus? E se em alguns momentos nós aqui choramos, se em alguns momentos nós aqui nos lamentamos, aqui nos entristecemos, quando chegar diante dele para sermos seus discípulos, nunca mais
vamos reclamar, nunca mais vamos chorar, nunca mais vamos sofrer, porque as primeiras coisas se passaram, a tristeza se passou, a dor se passou, as lágrimas se passaram, e eis que tudo se fará novo na vida de cada discípulo e cada seguidor de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:1, ele diz que as coisas que há de ser revelada serão coisas que não tem como medirmos. As coisas que receberemos de Jesus são coisas que são incomparáveis, porque enquanto aqui na terra semeamos em um corpo corruptível, um corpo que se acaba, que se destrói, nos céus receberemos um corpo incorruptível, um corpo de glória. Você pode dizer aleluia? Então, querido, por menor que façamos, por pouco que pensamos que estamos fazendo, a recompensa no céu é infinitamente maior. Você pode dizer glória a Deus? Nada no céu será pequeno, nada no céu, do reino do céu, será pouco, tudo é do tamanho da glória de Deus. Você pode dizer aleluia, querido? Vale a pena esperarmos e recebermos as recompensas de Jesus. Em Mateus 25:23, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Glória a Deus. Queridos, quero concluir, dizer para você: receber o reino dos céus não é apenas declarar com a sua boca que você crê, não é apenas você contar um testemunho de que Deus te deu algo, e isso realmente acontece. Receber o reino dos céus é passar a viver em comunidade, que prega o evangelho, que recebe, que acolhe e que envia pessoas. O enviar de Jesus é mais do que fazer pregações em algum lugar, em alguma casa. É um convite de Deus ao envolvimento com as necessidades espirituais e humanas das pessoas, para que, uma vez que as pessoas são acolhidas, elas formem comunidade de fé, que recebe, que envia, que acolhe uns aos outros e envia de novo. Então, o que você está esperando? Se una hoje mesmo a essa comunidade da fé. Eu faço convite para você, ou uma outra, se for o caso. Mas se você se juntar à nossa comunidade de fé, nós queremos viver os propósitos de Deus, do seu reino. E você sabe que nós queremos pregar, nós queremos receber, nós queremos acolher e nós queremos enviar. Alguém poderia dizer assim: pastor, eu gostaria de participar dessa comunidade de fé, mas sou novo aqui, nem ainda sou batizado nas águas. Irmãos, eu quero dizer para você que se aproxima da igreja, que eu não vou dar aqui o púlpito para você pregar domingo à noite, mas eu quero dizer para você que nós te acolhemos, te recebemos em nossos corações, e que através de cada pequeno grupo das células, ou de algum ministério na igreja, você já pode fazer parte de pessoas que recebe, que acolhe e que envia e que prega o evangelho. Mas se você pode crer em Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, o que impede você de ser batizado nas águas? Nós temos na igreja um discipulado para preparar esse momento tão importante, para que cada pessoa que crê possa descer as águas. Eu quero concluir, quero falar com você que entendeu a importância do envio, do receber e acolher para a vivência do reino dos céus, que isso se dá através da comunidade da fé ou da igreja de Jesus. E se seu coração queima por viver o reino dos céus, por receber o evangelho, por se envolver em servir, por estar envolvido em um pequeno grupo, se isso queima no seu coração, eu quero chamar você, convidar você a não perder tempo, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Não podemos deixar para depois.
porque o amanhã somente Deus conhece, e Ele nos dá o hoje para que a gente tome as melhores decisões em nossas vidas. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para nós fazermos uma oração.